Bom dia, galera. Hoje é dia 28 de julho de 2016 e eu acho que todo mundo acompanhou aquela cena maravilhosa de ver o Eduardo Suplicy sendo preso esses dias aí. E aí saiu a reportagem e tal, e eu vou comentar essa reportagem que saiu a respeito dele aí. Suplicy é detido em protesto contra a reintegração e liberado após 3 horas. Ex-senador do PT foi levado para o 75DP. Ele desobedeceu ordem de desobstruir via pública, diz a polícia militar. Vamos lá. Primeiro tópico aqui. Segundo a polícia militar, ele foi detido depois que desobedeceu a ordem dos oficiais de justiça de desobstruir a via e teve que ser retirado do local pelos policiais. Ou seja, ele cometeu um crime previsto no artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Então, criminoso. Mas isso já tá na cara que é, né? Beleza. Só que vai piorando aqui a reportagem, ó. Ele relatou ao delegado ter deitado no chão para evitar confronto entre policiais e os moradores. Que a maior raiva que dá não é do povo que está lá, que invadiu lá. A raiva que dá são de políticos como esse, que fazem da situação desastrosa e desgraçada daquelas pessoas que estão ali como bandeira política para o cara conseguir se promover. Eu vou lendo aqui, vocês vão entender melhor aí. Ó. Segundo Eduardo Suplicy. Eu, então, fiquei com receio de que pudesse haver uma cena de violência quase que incontrolável. Então eu falei, vou me deitar aqui para prevenir e evitar qualquer violência. E foi isso que aconteceu. Então, segundo ele, não ter havido aquele confronto naquela hora entre a polícia militar e os moradores lá que estavam saindo do local, foi porque ele deitou no chão. Olha que papo furado. Então ele acha que ele conseguiu fazer alguma coisa, beleza. Daí, depois ele comentou aqui, ele disse ter considerado que não houve excesso da polícia, segundo as palavras dele. Não acredito que houve abuso policial, porque eu próprio disse a eles, se quiserem me levar, levem. Não é se quiserem levar, não. Cometeu um crime e foi preso. Simples assim. Daí depois, ó, ele só se queixou da maneira como os policiais o pegaram. Ele disse, assim vocês vão quebrar meu braço. E eles diminuíram a força. Como é que você carrega uma pessoa delicadamente? Isso aí eu não... Talvez o Eduardo Suplicy, segundo ele mesmo, faz boxe ou qualquer outra arte marcial. Talvez ele tenha uma técnica aí de como você carregar uma pessoa tranquilamente, sem causar nenhum desconforto ali para a pessoa. Eu desconheço. Beleza. Daí ele falou que não houve abuso, certo? Aí logo na sequência foi publicado no Face dele o seguinte: a truculência da polícia militar do governo Alckmin é inaceitável. Olha que vagabundo. Falaram aqui de governo Alckmin, sendo que a polícia militar estava cumprindo uma determinação da prefeitura, do governo Haddad do PT. Olha que lambança que esses caras fazem. Eles cagam e sentem em cima. Se fazem isso com um ex-senador da República, imagina o que sofre a população que tanto precisa de apoio. Não preciso nem comentar, né? Depois o cantor Supla, o filho dele, afirmou no Facebook que seu pai está bem. Quero avisar a todos que meu pai está bem. Acabei de falar com o delegado e o meu próprio pai. Agradeço a preocupação e o carinho de todos, fazendo o maior rebuliço, o maior drama pro criminoso do pai dele, que tinha cometido um crime. Aí vai piorando, ó. Eu já gravei um vídeo aí um tempo atrás falando desse vagabundo aqui, Júlio César Fernandes Neves, que é o ouvidor das polícias de São Paulo, dos direitos humanos. Então, ó, o ouvidor das polícias, Júlio César Fernandes Neves, foi até a delegacia acompanhar a ocorrência. E pior, o que ele falou: nós estamos só preocupados com a integridade física do senador. Por isso nós estamos aqui. Então, já condenando a polícia militar ou a polícia civil, delegados, escrivães, investigadores da polícia civil, como se, tô indo lá para preservar a integridade física dele, como se fosse dar uma surra nele lá dentro. É isso que aconteceu. Ouvidor safado aqui. Daí o prefeito Haddad falou que na segunda-feira foi procurado para interromper a reintegração de posse, mas não pôde atender ao pedido porque a área ocupada é de risco. Deve ser a única verdade que ele falou na vida aqui. Realmente a área de risco lá. Já teve os engenheiros que falaram. Os engenheiros que avaliam, tá aqui o risco, entenderam que não havia como manter naquela barranqueira as famílias ali, que se não fosse cumprida a ordem judicial, qualquer advento
como desmoronamento e tal, ia ser imputada a responsabilidade para a prefeitura, lógico, e quem paga? O trouxa do brasileiro que paga o imposto. E as famílias não poderiam continuar ali porque o risco era muito arriscado. De protesto, na sequência. Os moradores atearam fogo para tentar impedir a aproximação do oficial de justiça e de policiais militares que estavam no local. Então fizeram aquele rebuliço, a polícia militar indo. E em caso de reintegração de posse, é avisado para os moradores muito antes que eles têm que deixar o local. Não é na hora, não. Ah, chegou lá de surpresa, falou, agora está todo mundo na roça. Não, é avisado, fala com os líderes lá, e oficial de justiça, e polícia militar, e etc, e todo mundo, e vai cumprir a ordem do judicial. Então, fizeram aqui maior rebuliço, e aí entra o bonitão do Suplicy no meio, querendo botar areia aqui na situação. Um ônibus foi colocado na via pelos moradores, mais tarde o veículo foi parcialmente incendiado, mas as chamas foram apagadas. Às 8 horas, a tropa de choque da polícia estava no local e a situação ficou tensa, segundo o repórter aqui. Policiais militares jogaram bombas de gás lacrimogêneo, que é para dispersar, e de efeito moral, para dar aquela assustada no povo, e moradores atiraram pedras. E pedra mata, se você não sabe. De acordo com a prefeitura, os moradores foram cadastrados para receber o auxílio Bolsa Aluguel, que você vai pagar, e a reintegração de posse é uma determinação judicial e os moradores foram avisados previamente sobre a desocupação. Essa foi a reportagem. Então tá aí o Eduardo Suplicy passando o maior papelão e aquela Marta Suplicy que deve sair candidata à prefeitura aqui de São Paulo, que deu um migué, ficou a vida inteira no PT, né? Agora de uma hora para outra ela muda para o PMDB pensando que vai se safar e vai sair a candidata aqui à prefeitura de São Paulo pelo jeito. E aquele filho dele não precisa nem falar nada. Então tá aí, reportagem a respeito dessa pataquada que aconteceu essa semana aí. Falou? Grande abraço.